Fala aí, pessoal, hoje a gente vai falar com o Sérgio Machado, que é gestor do Fundo Trópico, e o papo hoje é sobre inflação. Então fica no vídeo e acompanha a nossa entrevista com o Sérgio Machado. E aí, Sérgio, tudo bem? Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e espaço aqui para falar aqui com a EQI Investimentos sobre esse cenário aí de inflação e também de cenário econômico. Como é que você vê, de uma forma curta, digamos assim, simplista para as pessoas entenderem, esses cenários e efeitos da economia durante a pandemia, né? A gente até sabe que as taxas de juros ficaram muito baixas e aí teve toda essa transação de efeitos da pandemia, baixa produção para voltar de forma, né, exponencial. Como é que você vê esses efeitos na economia? Eu acho que a gente está passando uma fase muito complexa. O Banco Central acreditou que a doença era muito mais grave e tocou um daqueles remédios mata-leão. E o leão quase morreu. Porque você vê que, num segundo momento, o PIB, em vez de 15, 12, 9, caiu 4. O Banco Central demorou muito tempo para reagir. Ele continuou acreditando no pior cenário e manteve os juros muito baixos. Isso acabou impactando um outro preço muito importante da economia, que é o câmbio. A gente pensa uma coisa, o país é deficitário em investimento, a gente precisa de poupança estrangeira. A falta desses recursos, então, aí você teve um processo que aumenta o câmbio, aumenta a volatilidade, com isso diminui o fluxo de câmbio para o Brasil, com isso, né, uma nova rodada de alta, uma nova rodada de volatilidade, menos fluxo. Então, a gente entramos num processo meio retroalimentado que acabou pegando a parte da inflação na veia, né? E, ao mesmo tempo, teve um outro problema. A pandemia, ela meio que destroçou um pouco a nossa cadeia produtiva. Nós temos 80% dos empregos gerados pela pequena e média empresa. Com isso, e foi quem mais sofreu. E aí, então, a estrutura de oferta ficou muito claudicante. Com isso, mais uma pressão inflacionária. Você mesmo falou, a dose do remédio para baixa foi foi quase um sedativo, digamos assim, para o leão dormir. Você acha que agora as projeções para cima também estão sendo demasiadas? A gente pode ter uma hiperinflação ou vai se normalizar? E nós estamos muito longe disso, tá certo? A postura corretiva do Copom era necessária, mas eu acho que esse oba-oba que está aí no mercado agora, você vê que sai a ata do Copom ontem de manhã e o cara falando assim, ó, é 0,75, se precisar eu vou para cima. Ele está ali, claro, essa é a melhor ata do Copom dos últimos 20 e tantos meses. É a única que foi clara, explícita, sem torcida, não, falando assim, não, a gente pode... Não, falando, ele foi claro. E falou, ó, vamos acompanhar a inflação. Se a inflação realmente apertar, a gente pode aumentar. Perfeito, é função dele. Nesse caso, quais são os próximos dados de inflação? Se eles vierem mais pressionados, sim, aí negocia uma expectativa de 1,25. Hoje, eu acho que é totalmente é mais um mercado peitando o Banco Central como um peitão para baixo, tá certo? Então, sim, os mesmos caras que falavam, não, o Brasil pode ter juros zero, que vai funcionar, agora querem 9%. Já tem ontem negócio a 7,5% para janeiro. Eu acho que não é necessário, né? E se ele fizer isso, não tenha dúvida que o mercado vai pedir mais, tá certo? Então, legal, eu acho muito importante esse evento, agora que a gente tem o Banco Central se colocando pela primeira vez em muito tempo numa posição neutra, cautelosa, que ele tem que ser. O que eu ia perguntar, já corroborando com aquilo que você falou, no último Boletim Focus, né, que você disse que já não serve para nada, eles falaram de Selic 2023, 2024 ali em torno de 6,5, 7, né? O que é que eu gostaria de colocar nessa panela aí? A gente tem um container que antigamente para importar para o Brasil custava, sei lá, $200, 2016 190, chegou a 2019 a $600 e hoje a gente tem container sendo negociado a $15 mil. E, por bem dizer, essa cadeira que você está sentando, o fone que você está usando é tudo importado. Como é que fica essa questão?
de a importação ter que passar todo esse custo para um consumidor, uma bicicleta que custava R$ 1.500 vai ter que custar R$ 3.000, ou seja, 100%, e a gente tem uma inflação aí sendo taxada, sei lá, a 7, 8. A inflação é uma medida teórica, né, que tenta emular os custos. Cada um, na verdade, tem a sua cesta. Né? Por exemplo, você falou em bike. Você que gosta de bike, a tua inflação vai ser muito maior. Eu que ando muito de moto, né, pódio custava quase 5, está custando 8. Né? Pô, foi, né, 60% de inflação. Mesmo no supermercado. Você vai no supermercado, subiu ano passado 40%, 50% fácil. Né? A cadeia produtiva foi afetada, o dólar pegou, o problema do frete, né, que multiplicou por 12, realmente é um negócio absurdo. De $1.000 para $15.000 é uma loucura, né? São 1.500%. E isso, de alguma forma, está comendo margem de um lado do vendedor, né? E mais uma parte está chegando na outra ponta. O que ajuda, pelo menos na posição mais racional do Banco Central, é o quê? Você perde pressão no câmbio e, teoricamente, o que acontece? Inflation Target ele tem uma função de tentar mexer com as expectativas futuras. Se você tem uma expectativa que o Banco Central vai voltar a ter controle, a tendência é que os preços gradualmente se ajustem. O que acontece é que o juro errado, quando ele está muito baixo, ele faz o contrário. Porque o cara começa a ver, ele fala, o juro está 2, a minha inflação está 7. Vai dar bobagem esse negócio. Então, o que ele faz? Ele antecipa. Você tem um efeito proteção. Então, o juro erradamente baixo, ele acaba tendo um efeito contrário, porque ele já gera uma expectativa de distorção para frente, porque o cara fala, ó, ele vai ter que dar uma porrada no câmbio, porque a inflação está comendo solto, o dólar está comendo solto, e aí a curva de juros lá na frente, se lembra que o juro estava 2, a curva futura, dependendo da época, hoje está mais baixa do que estava quando estava 2. A função da meta de inflação é justamente ela tentar fazer que as expectativas convirjam para, né, um melhor para frente. Né? E, para isso, você tem que ter um Banco Central extremamente confiável, né? Porque meta de inflação ele é diferente a política monetária antiga, tradicional. Você lembra quando era assim? A inflação subiu, o cara ia dar uma paulada, subiu o juro de 12 para 20 num dia. Hoje ele não faz isso, ele fala assim, ó, tá, a inflação está pegando, vou jogar do 12 para 14 e se precisar vou levar para 20. Então, automaticamente você tem os agentes econômicos refreiam a atividade, que refreia a inflação, e ele não tem que levar a 20. Isso tem uma grande vantagem porque ele diminui o custo do próprio governo e o custo da economia como um todo. Complementando aqui, como é que você vê esse cenário da cadeia produtiva? Como você mesmo falou, está em um descompasso, mas a tendência é que a gente normalize, ou seja, as pessoas comecem realmente a produzir para demanda, ao invés das pessoas só se preocuparem com bens, né, como você mesmo falou, de imóveis e tal, começam a consumir serviço e aí dá respiro para a cadeia produtiva e tudo isso se encaixe, né? Como é que você vê esse encaixe de capacidade produtiva e uma normalização, essa convergência que você falou? E aí, como é que ficam os investimentos nesse cenário, né? Quem são as empresas que agora vão se beneficiar, que realmente isso vai começar a convergir em resultado e tudo mais? Essa parte, um pedaço desse otimismo que a gente está vendo em bolsa, você vê a bolsa, apesar de todas as dúvidas, e eu tenho sentido... Porque, primeiro, é o seguinte, a média empresa pequena ela não era capitalizada. A grande parte quebrou e quebrou. Quem tinha um certo fôlego, que deu uma freada, também é aquela história, a água começou a subir. Então, chegou uma hora que o cara teve que falar o seguinte, ou eu vou para o pau, ou eu vou me afogar aqui. Então, você teve um lado meio que é quase que de uma sobrevivência. Né? Então, esse movimento todo, então, e aí ele também vai retroalimentando. Você vê, isso começa na base, você vê, pega no mercado, e isso tudo, o cara começa a se sentir mais confortável a investir, né, no negócio dele, a voltar para o negócio. Então, eu acho que tem um lado que o próprio você tem uma contaminação de bom humor, e, no nosso caso, também, pela nossa estrutura de capitalização das empresas,
de sobrevivência. Agora está sendo refletido nesses últimos dados de expectativa de crescimento maior. Eu falo, desde o começo do ano a gente falava em 5, hoje estamos falando coisa em 5,5. Essa parte de injeção de liquidez, só para a gente finalizar aqui, eu já falei com uns 4 gestores e faço essa mesma pergunta e eles falam com boa sinceridade que é difícil prever o que vai acontecer, né? Injeção de dólar aí foi impresso aí quase 30% do PIB mundial. Como vai ficar isso num patamar assim? A gente não sabe, né? Mas o que é que a gente pode dizer? Hoje você vê, todos os ativos estão no preço mais alto de toda a história. Os retornos são totalmente incompatíveis com os preços que estão sendo realizados. Uma hora, essa coisa vai explodir. Outra coisa, além da injeção, são os juros artificialmente baixos. Então, você tem dois problemas na parte de aumentar juros. Um, que ao aumentar juros, você vai aumentar a taxa de desconto de todos os investimentos, desde títulos, ações, né? E mesmo a parte de commodity, pega todo mundo. Caiu tudo, não teve? Caiu, a ação despencou, título despencou. Então, para mim, eu tenho um exemplo claro do que é aquela hora onde você tem uma retração de liquidez brutal, né? Você tem um rearranjo dos ativos totais, né? Ô Sérgio, para liquidar aqui o nosso bate-papo, que foi muito legal, pô, absorver a experiência assim é demais. Você poderia falar um pouquinho da estratégia do FS2 aí, Cash, pra gente? Que tipo de ativo, se é uma estratégia difícil ou relativamente fácil? Nada é fácil, né? Mas como é que são as estratégias ali para bater o CDI aí constantemente durante esses 7 anos? É uma estratégia simples, né? Porque o fundo, na verdade, eu tenho 3 caixinhas que eu posso aplicar nele. Uma é básica, é título público federal, via compra direta ou via operação compromissada, né? Então, que eu tenho um risco do Tesouro, e, ao mesmo tempo, isso daí me provê a liquidez, porque sendo um fundo caixa, eu tenho que ter grana disponível para os meus clientes. O meu fundo é D+2. Eu tenho uma parte que eu dou crédito para bancos. Eu trabalhei 25 anos em banco. Crédito é a ciência das mais inexatas e ingratas que tem no mundo. O que acontece? Nesse tempo todo que eu trabalhei em banco, eu fui tesoureiro de banco, eu sempre, como tesoureiro, a gente sempre deu crédito interbancário, né? O CDI, no passado, era o grande instrumento de troca de reservas entre os bancos. É o certificado de depósito interbancário. Ele virou agora só um índice e perdeu totalmente a relevância como instrumento financeiro. Mas eu acabei fazendo, no fundo, ele ficar mais restritivo ainda. Então, para eu dar crédito, o banco tem que ter pelo menos AA de rate. Na situação, desde que a coisa começou a ficar mais esquisita, eu restringi mais ainda. Hoje, na minha carteira, eu só aceito banco AAA. E, por acaso, eu vou te dizer, hoje eu tenho crédito só para os 2 maiores bancos do Brasil. Pronto, eu tenho o Bradesco e Itaú, acabou. Letra financeira dos 2, é isso. Como eu entro na Bolsa? Em operações que eu financio os investidores. São as famosas operações a termo, operações de box, que são basicamente operações de financiamento. Aí falou, o cara é louco, está emprestando dinheiro para especulador. Alto lá. Quem garante essas operações é a B3. O cara, ao se financiar, ele é obrigado a fazer um depósito na B3 de 150%, 180% do risco dele. A margem, então, né? E a B3 faz esse ajuste todo dia. Ou seja, se o risco dele vai aumentando, ela vai chamando mais margem. Se o cara não entrega, ela faz uma liquidação compulsória. Ou seja, o meu risco é B3, que também, se a B3 quebrar, temos problemas muito grandes. Eu tenho título público, tenho risco nos 2 maiores ou nos 6 maiores bancos do Brasil e tenho risco na Bolsa, tá certo? Qual é o segredo da tática, né? Porque a estratégia é só essa, só posso ter isso, está lá no meu regulamento. É quanto eu vou ter em cada caixinha, quando eu vou ter mais caixa. Então, a situação está de mais risco, como março do ano passado, eu fiquei com 50% de caixa. Se o mercado está sofrendo saque, eu não posso falar, não, eu sou diferente. Eu não sou diferente, eu sou igual aos outros. Eu tenho que atuar preventivamente, cautelosamente. Por exemplo, a gente teve a crise da LFT no ano passado,
era uma crise que ela veio cantando, né? Ela, sabe, os preços começaram a abrir. Eu falei, opa, tá esquisito. Eu diminuí minha posição de LFT bastante. Com isso, eu consegui sofrer bem menos que o mercado. Ele tende a ter mais resultado quando você tem mais vol de bolsa. Então, quando você tem muita vol, eu aumento bolsa, diminuo as letras financeiras, ou aumento ou diminuo as LFTs. Então, eu vou fazendo esse balanceamento. É basicamente isso que eu faço. Está prestando atenção diariamente como está câmbio, porque isso afeta os ativos. Você pode tentar antecipar, né, o que a gente fez no final de 19, começo de 2000, quando teve a crise de crédito privado, pegou as LF. Só que nessa época das LF eu tinha vindo de 15% para 3%. Então, também consegui escapar. E aí, hoje, eu estou de novo com 10%. E acho que está de um bom tamanho, não quero aumentar muito mais que isso. Show de bola. Ô Sérgio, gostaria de agradecer aí você por esse bate-papo tão legal. O pessoal encontra seu fundo lá no BTG Pactual. Qual é o aporte mínimo, Sérgio, para a galera saber? Aumentou as plataformas, a gente baixou ele para R$1.000. Pode aportar aí no fundo do Sérgio com baixíssima volatilidade e retorno acima do CDI. A gente sabe que fazer a gestão de fundos no Brasil é uma tarefa muito difícil, né? Até por fazer estudos de casos e tudo mais. Quais são os fundos hoje que vocês distribuem ali, principalmente na nossa plataforma do BTG Pactual? Basicamente, nós temos o Trópico Velho, que é um fundo de ações, né? Velho Invest, então, que as teses de investimento são profundamente, né, estudadas e aprofundadas pelos meus sócios. Tem o Trópico VEX, que é um fundo de arbitragem de ações, que é uma outra coisa. Ele tenta pegar as diferenças de preços relativos entre as ações. E tem o Trópico SF2 Cash, que é o que eu toco, né, que eu sou o gestor, que já é um fundo que tem uma outra pegada. Ele é um fundo mais para Porto Seguro, né? Então, é um produto que vai fazer 7 anos esse ano. Hoje, vamos dizer, as teses foram muito testadas, né? Então, e ele tem uma consistência de resultado muito interessante. E o que é interessante também é que a gente veio aprendendo junto. Então, hoje, ele, apesar de estar com um patrimônio maior, a gente tem tido uma rentabilidade melhor do que era a nossa proposta, que a proposta original desse fundo era da 105, 107 do CDI. Sérgio, muito obrigado mesmo. Quando você vier aqui para Balneário visitar Eu Quero Investir, a gente se conhece aí pessoalmente. Quem sabe a gente pode até fazer novos vídeos aí falando dos outros fundos. Mas de prontidão aqui queria agradecer e deixar minha admiração aí também pela sua carreira no mercado. Agradeço a oportunidade. Obrigado, até a próxima, Sérgio. Esse aqui foi o nosso papo com o Sérgio Machado. O fundo dele fica disponível na plataforma aí do BTG Pactual, da EQI Investimentos, SF2 Cash. Vai lá, acessa um fundo aí de baixa volatilidade para bater um fundo seguro, bate o CDI todo ano. E para você que quer um material complementar, vai aqui na descrição do vídeo, clica ali no link, baixa nosso PDF que fala um pouquinho de cenário econômico e também de inflação. Não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e nos siga também nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!